Tentar, porque tem gente que está vindo a primeira vez. O Carlos é daqui da casa, faz parte da direção, coordena várias atividades, inclusive de segundo ele, a Lívia, é que cuidam da pré-adolescência e dos adolescentes. Vou passar a palavra para o Carlos agora. Apaga essa luz aí, senão não vai dar para filmar o vídeo dela. Obrigado. Boa noite a todos. É mais um motivo de alegria, de júbilo, de estar aqui nessa noite, onde também somos obrigados a estudar para passar um tema que foi escolhido para essa noite, né? Como vocês podem ver, o tema se diz respeito à saúde e à doença. Se fizéssemos uma pesquisa aqui nesse ambiente, nesse salão hoje, sobre quem gostaria de ficar doente, eu tenho certeza que 100% das pessoas diriam que queriam ser saudáveis, que nunca queriam adoecer. Só que para ser saudável, ter saúde integral, tem todo um processo que envolve a pessoa. Há doenças, todas elas, os espíritos superiores nos traz notícias de que 100% das doenças são de origem emocional. E as emoções estão no próprio espírito, que é a mente. Então todas as doenças, elas partem de dentro para fora. Na verdade, o corpo humano é o mata-borrão, é onde eclode a doença, onde se faz visível, se faz perceber. Só que quando chega no corpo físico, o espírito já está bem debilitado. Então existe uma inter-relação corpo-mente, que nós vamos estudar. Eu falo estudar porque eu não sou conferencista nem palestrante. Eu sou mais adepto ao estudo. Então, por que adoecemos? Se ninguém gostaria de adoecer. Mas por que adoecemos? Por que ficamos com chagas? Por que ficamos com problemas inúmeros que a gente vê? Aqui eu coloquei alguns quadros: resfriados, câncer, tuberculose, Alzheimer, Parkinson, essas doenças advindas do mosquito da dengue, chikungunya, etc. Por que as doenças nos atingem? Para a gente entender isso, nós temos que entender primeiro os tipos de doenças. Quais são os tipos de doenças? Então as doenças, elas podem ser físicas, podem ser espirituais, atraídas ou simbióticas. Nós vamos ver cada uma delas. Nas doenças físicas, são o distúrbio provocado por algum acidente, excesso de esforço, exagero alimentar, entre outros, que eles fazem os órgãos se sobrecarregar, e aí vem os distúrbios e as indisposições. Por exemplo, um indivíduo, ele tem o hábito da gula. Toda vez que nós sobrecarregamos o nosso sistema digestivo, vai desencadear algum problema.
desde os mais simples até os mais complexos. Sempre que nós usamos do álcool, em algum momento de nossas vidas, vai nos prejudicar e vai nos cobrar. E isso vale também para as drogas, para os pensamentos não tão retos. Tudo isso nós vamos ver paulatinamente que atraem coisas para nós. Essas doenças, consideradas doenças físicas, nós não estamos falando ainda dos reajustes kármicos, ou seja, que a pessoa, por exemplo, a pessoa nessa existência agora, ela não fez nada para deteriorar o sistema gastrointestinal dela. Eu não usei da gula, eu não comi isso, eu não comi aquilo, eu sempre segui minha vida certinha no aspecto alimentação. Por que me deu esse distúrbio? Esse distúrbio pode ser kármico, ou seja, nessa existência ele não explorou, não sobrecarregou o sistema gástrico dele, sobrecarregou, na verdade. Aí a doença às vezes não desencadeia nessa existência, vai desencadear na existência futura. Então muitas vezes a gente fala assim, meu filho nunca fumou, já desenvolveu um enfisema. Por que será? Na verdade, ele traz o perispírito dele maculado, porque provavelmente ele está linkado a alguma coisa com o sistema respiratório, que pode ser o fumo. As doenças espirituais já são oriundas de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito, enfermo enquanto não são drenados. O perispírito, vamos imaginar, eu dei o exemplo da pessoa, da criança que nasceu com um enfisema, ou desencadeou há algum tempo um enfisema pulmonar. Quando ele estava em espírito ainda, antes de reencarnar, lá no planejamento reencarnatório, foi falado a ele, você fumou muito nesta última existência. Agora você está com o sistema respiratório maculado pelo vício, perispiritualmente, energeticamente, de modo que quando ele vai lá para o setor de restringimento para processar a nova existência, a nova reencarnação, aquele local do centro energético dele que está debilitado vai formatar um novo corpo também debilitado. Eu dei o exemplo do pulmão, da enfisema, mas pode ser cardíaco, pode ser a cegueira, pode ser N problemas. Então, ele vai afetar os órgãos vitais, coração, fígado, pulmão e etc. Já nas atraídas ou simbióticas, André Luiz fala o seguinte, se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções, e alimenta as paixões ainda por cima, como ódio, inveja, ideia de vingança, raiva severa, ela entra em sintonia com o espírito menos felizes do plano espiritual. E aí, ele acentua o quadro. Não foi por outra razão que Jesus advertiu em vigiar e orai. Vigiar e orai. Isso aqui está muito linkado à questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores se nós somos influenciados pelos espíritos. Os espíritos superiores respondem a ele, somos influenciados muito mais que pensais. Muitas vezes
são eles, os espíritos, que vos dirigem. Eu imagino quando a gente quer cair no vício. Quem está do nosso lado? Esses dias agora, acabou ontem, teve o Rock in Rio. Eu imagino, tinha uma pleiade de pessoas encarnadas e uma pleiade de espíritos desencarnados naquele mesmo ambiente. Agora eu pergunto, quem seria? Será que é Joana de Ângeles que estava lá? Será que era Bezerra de Menezes, Eurípides? Eu imagino quem seria, qual seria o naipe dos espíritos que estavam ali, chafurdando com aquele público no conluio, induzindo a fumar, beber e já pensar em sexo e desgaste desregrado das energias, etc. Coisas que a humanidade tem que pensar, que no futuro tão próximo, nessa nova era, a humanidade não vai poder mais cair nessa. A humanidade tem que seguir outros patamares, novos horizontes, novos destinos, só pontos positivos para ela. Ela não vai poder mais cair em mundo de vícios, coisas fúteis, etc. A pessoa vai viver do bem, em favor do bem e para o bem. Atualmente, hoje, na atualidade, como a gente concebe a doença ou a saúde, né? Então, na visão materialista, a gente quer sempre combater a doença. A gente quer combater a doença. Mas a gente nunca quer combater a causa. O que está causando a doença? Porque se eu não combater o que está ocasionando a doença, por mais que eu tome remédios, ela vai retornar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai retornar. Ou vai ser difícil cura. Então, as palavras mais comuns que a gente escuta, tanto na medicina como no nosso meio, arsenal terapêutico, anti-inflamatório, antibiótico, antitérmico, antidepressivo, e etc, etc, etc. Tem gente que tem uma verdadeira farmácia em casa. Vou mais longe ainda. Tem gente que apraz, que se satisfaz em ter doenças, a ponto de discutir com a outra. Fala assim, olha, ontem eu passei uma dor na garganta danada. Eu falei assim, e eu? Dor na garganta, dor na cabeça, e não sei o quê. As pessoas se competindo. Compete coisa boa. Não vai competir doenças. Doenças não são coisas boas. Eu tenho até vergonha de falar que eu fiquei doente. Doença não é uma coisa boa. Doença advém de uma mente enfermiça, de uma mente doente. Então nós teríamos que ter vergonha de falar da doença e também de ficar doente. Então nós buscamos sempre acabar com a doença, mas as pessoas estão cada vez mais doentes. Por que será? Por que será? A gente quer acabar com a doença, buscamos a saúde, mas ficamos cada vez mais doentes. E os hospitais não estão dando conta. Aqui eu coloquei esses desenhos de vírus, de bactérias, etc. Porque aqui no nosso meio, aqui, tem milhões de bactérias, vírus, etc., fungos, tudo no ar. Mas, por que nós não ficamos doentes facilmente? Porque todos nós temos um sistema autoimune no nosso organismo. Temos um sistema autoimune no corpo físico e temos um sistema autoimune também no corpo perispiritual. Por que eu estou falando isso? Porque agora vocês vão começar a entender por que a gente fica doente.
Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela afirma: não existe doenças, mas sim doentes. Vocês vão entender. Como eu falei agora dos vírus e bactérias, etc., que estão no ar, elas estão aí. Se a nossa mente se perturbar, psíquica, psicológica ou emocionalmente, esses vírus e essas bactérias que estão no ar vão conseguir nos alcançar. Elas nos alcançam e vai lá atuar naquele ponto que nós já temos debilidade, que nós já temos fragilidade, que todo mundo tem seu tendão de Aquiles, tem seu ponto frágil. Então vai atacar exatamente ali. Vou dar um exemplo meu. Quando eu sentia raiva por alguma coisa, me dava uma dor de barriga acompanhado de desinteria fortíssima. Quando a gente começa a estudar, por isso a importância do estudo, eu comecei a identificar. E mais que isso, não adianta só identificar. Você tem que burilar essas situações em você para que ela não te inflinja mais, para que ela não te ataque mais. Esse que é o segredo do negócio. De modo que agora faz muito tempo que não me aflige mais. Por quê? Porque eu não estou curando o efeito. Eu estou buscando curar a causa. A causa é procurar o máximo não ficar nervoso. Não ficar nervoso. Aí vocês vão dizer, pensa que isso é fácil? Lógico que não é fácil. É extremamente difícil. É um exercício diuturnamente para que a gente melhore essas situações, essa situação e outras tantas. Eu coloquei um vídeo aqui, ó, é curtinho, pequenininho. Eu coloquei 5 pessoas que vocês já viram falar em algum momento da vida de vocês ou vão ouvir falar mais ainda. Essas pessoas, todas elas, teoricamente, elas eram doentes. Teoricamente. Mas elas não eram doentes. Elas não eram doentes. Elas estavam cumprindo um tempo de reencarnação finalista, ou seja, seriam as últimas reencarnações dela no planeta. Então, ela estava com a moléstia, mas ela não era doente. Então observem. Jerônimo Mendonça ficou cego, paralítico, aos 17 anos de idade. Trabalha, dá trabalho. E então vamos trabalhar. Ele dava palestra no Brasil inteiro, em cima de uma maca. Nós, espíritas hoje e amanhã, cego, só mexia do pescoço para cima. Porque tudo era doente. Menos o tesouro. Tinha 9 irmãos. Só ele fazia isso. Esse Nick Vizek aqui, ó, olha só, olha o quadro dele, ó. Ele não tem braço nem pernas. Nem braço nem pernas. Dá palestra no mundo inteiro. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha enfermidade cardíaca, tinha problema respiratório.
mas ela não parava, só parou quando And the morreu. rule it begins with smile of the eyes, smile of the face, smile of the touch, the way you touch people, the way you give to people. All that is love in action. And that's why people who come in contact with the sisters feel that presence, feel that touch, feel that contact with Christ in the sisters, and the sisters feel the contact with Christ in the distressing disguise of the poor. It's not always easy, but it's a beautiful and a very wonderful way, and it brings really that presence of God through our actions to the people. Chico Xavier só enxergava de um olho, tinha um monte de problemas cardíacos, sofria de angina e trabalhou até momentos antes do seu desencarne. Eu disse, senhor, Então, se não houver uma profunda alteração do comportamento interior, desejo de sarar, cultivo íntimo de bem-estar, propósito edificantes, renovações dos hábitos mentais, certamente a enfermidade reaparecerá ou se apresentará sob novo aspecto. Joana de Ângeles falando isso no livro Dias Gloriosos. A gente precisa mudar o nosso diapasão de pensamento. Vocês não imaginam que poder que tem o ódio contra nós mesmos. É um poder incrível de levar nós a ter um câncer incurável. Aliás, Joana de Ângeles, na série psicológica dela, ela tem uma série psicológica, são 16 livros que ela psicografou, ela editou o livro e Divaldo Pereira Franco psicografou. Nessa coletânea, uma psicóloga pegou essa coletânea e foi retirando dali centenas de doenças que são ocasionadas no corpo físico e o que provoca. Eu estudando as citações dela, eu verifiquei que todas elas, são de cunho emocional. Todas as doenças. Talvez não dê para passar todas aqui, mas vou mostrar algumas para vocês. Então, precisa mudar o comportamento interior, precisa mudar de atitude. Não foi por outra razão que Jesus falou assim, depois que curava uma pessoa, ele dizia assim, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Porque não adianta eu curo ou adoeço, curo ou adoeço. Não tem sentido. Não tem sentido. Nós temos que procurar a nossa saúde, mas não é a saúde parcial. Nós temos que procurar a saúde integral, como apregou os espíritos superiores. Saúde é muito mais que acabar com a doença. Somente com uma visão espiritual profunda é que conseguiremos desenvolver a saúde e fazer cessar a doença. Estudar o que nós estamos fazendo agora. Estudar para conhecer a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, porque a proporção que você se observa, se analisa e passa a conhecer a si mesmo, você vai começar a encontrar as coisas que estão te infligindo. E aí você começa a ficar mais seleto nas coisas do teu dia a dia. E aí as doenças elas vão se dissipando e não vão fazendo mais parte de você. É aí que está o X da questão. Eu cheguei hoje aqui, bem mais cedo. Coloquei umas músicas salutares, música que envolve a alma, que envolve o espírito. Eu mesmo não consegui ouvir o que eu coloquei aqui, depois que muitos chegaram. Parecia um mercado peça.
Todo mundo conversando. Aqui, ó, é uma casa de oração, de meditação, de reflexão. Pensem nisso. Se a gente quer adquirir os valores da vida, a gente tem que ceder também. Senão fica placebo. As nossas preces, o passe, fica tudo placebo. Ele não tem valor significativo. Quem fala isso é os espíritos. Eu estou só passando. Então, o ser humano é composto por 3 realidades. A essencial, ou espírito. A intermediária, ou perispírito. E a física, que é a matéria. Então, perispírito, espírito, matéria. Esses 3 atributos compõem os seres humanos. Terrenos. Não são todos seres humanos que é composto disso. A proporção que o ser vai evoluindo, ele vai perdendo matéria. Como já foi palco aqui de palestras. Vai perdendo matéria. Até o ponto que vai chegar um dia que ele é só espírito. Só espírito. Mas nós ainda aqui nesse planeta temos essa composição de matéria, perispírito e espírito. Está aqui as 3 composições. Erroneamente não. É pobremente exemplificada, um corpo físico, um perispírito jamais quintessenciado e o espírito só em forma de energia. Na verdade, eles não são separados, eles são justapostos, um com o outro. Eles só vão se separando à medida que o indivíduo desencarna ou quando à medida que ele vai evoluindo, ele vai progredindo na escala evolutiva. Então, a realidade essencial exprime a essência divina, o espírito. É ali onde está a essência divina. Foi aonde Jesus afirmou: vós sois deuses. Por quê? Porque nós temos a essência divina. Quem? Todos, indistintamente. Ah, mas aquele estrupador também tem? Tem. Os animais também têm essência divina? Tem. Todos os seres da criação têm essência divina. E o que nós temos que fazer com essa essência? Fazer ela eclodir. Ela só vai eclodir com estudos, com a prática dos ensinamentos, a vivência deles. Aí ela vai eclodindo. O calceta, aquele que é revoltado, aquele que insiste em ficar no atavismo, no mesmismo, ele vai ter grandes dificuldades no seu trajeto evolutivo. Vai sofrer até. Aqueles que assimilam o conhecimento, põem em prática mais rapidamente, o sofrimento quase não faz parte da vida dele. Não é um prêmio divino isso aí. Isso aí não é um prêmio divino. Isso aí é uma conquista individual. É uma conquista. Se eu estudei, fui lá e tirei boas notas, 10 para mim. Não foi o professor que me deu 10. Eu que tirei. Eu também sou professor. Quantos alunos chegaram para mim? Professor, por que você me deu 0? Eu não te dei 0. Você tirou 0. Você não veio na escola. Você não prestou atenção nas aulas. Você não foi bem. Volta para a recuperação. É assim que vai acontecer com nós. Volta para a recuperação. A realidade intermediária é o perispírito. E a realidade física constitui o corpo físico. Então é assim, ó. Corpo físico denso, perispírito mais leve, mais quintessenciado, espírito mais quintessenciado ainda. Lembrando a todos que a doença não é um carrasco. A dor
faz parte do nosso impulsionamento evolutivo. As doenças são um mecanismo de alerta, convidando o indivíduo a transmutar essas deficiências pelo exercício do amor, prática da bondade. Com quem? Começando consigo mesmo. O indivíduo tem que ser bom consigo mesmo. Ah, mas vocês poderiam perguntar, e quem não é bom consigo mesmo? A maioria das pessoas. Quando bebe, quando fuma, quando perde a noite de sono, quando usa da raiva, quando usa da gula, quando usa da prepotência, da maledicência, da inveja, do ódio, da ira, etc. Nós somos bons com nós? Não somos. Se essas mazelas ainda insistem em estar dentro de nós, e nós mesmos estudando, mesmo lendo, assistindo palestra, tomando passe, etc., participando de trabalho mediúnico, a gente continua o mesmo. Joana de Ângeles diz o seguinte: quando chegar no final do ano, você olhar para trás e tiver o mesmo de janeiro, sinal de alerta. Nós não podemos ser o mesmo o ano inteiro. Não podemos ser o mesmo. E numa visão espiritual profunda, a doença e o seu tratamento acontecem em 3 níveis. O primeiro é o somático, corpo físico. O segundo é no fluídico, corpo perispiritual. E o terceiro é no espiritual. Temos que tratar os 3. Quando a doença se instala no corpo físico, não adianta só tratar o espírito, já se instalou. Nós temos que ter atitudes preventivas para não deixar se instalar, porque depois que se instalar, já era. Aí você tem que cuidar do físico, tomar remédio. Mas só o remédio basta? Não. Eu tenho que cuidar do corpo e da mente. Mas como é que eu cuido da mente? Assim, assistindo palestra, saindo daqui procurando colocar em prática, lendo bons livros, escutando música boa, momento de evangelho em casa, apreciar a natureza, evitar coisas perniciosas. E isso você já está com medidas de cura, e quem não tem nada disso, medidas preventivas. Fácil assim. Simples, não é? Simples. No perispiritual, eu coloquei uma frase aqui que chama religare. Quantas pessoas se afastam de Deus? Ontem um amigo meu me mandou uma mensagem porque ele queria se suicidar. E eu conversei um monte com ele, muito. E ele, numa das conversas, ele falou que Deus tinha se afastado dele. Deus tinha virado as costas para ele. E eu conversando, ele foi acalmando. No fundo, nós é que viramos as costas para Deus. Por isso que eu coloquei esse religare. E religare, ele está ligado à religião. Nós que criamos esse termo religião, foi nós que criamos, porque a palavra religare, que ela vem do latim, significa o ser, se ligar com Deus, com a divindade. E nós, interpretando essa palavra, colocamos religião. Então, todos esses tratamentos visam estimular o processo de autocura que existe dentro de cada um de nós. O processo de autocura já está instalado dentro de nós.
É só nós movimentarmos ele. Todos nós temos o processo de autocura. Nós somos capazes, ao mesmo tempo de nos adoecermos, também de nos curarmos. Aí vocês vão falar assim, ó, não, mas na época de Jesus ele curava todo mundo. Ele não curava ninguém. Ele fazia a pessoa se curar. Tanto é que ele falava assim, ó, a tua fé te curou. Então, o que os psicólogos fazem, principalmente os psicólogos espíritas, eles adentram na pessoa e buscam ela se curar. É lógico, não com a capacidade que Jesus tinha, porque Jesus ele não só falava, porque ele era o que ele falava, ele era o verbo. E nós muitas vezes temos dificuldades de sanar alguém, explicar para alguém alguma coisa, fazer ela seguir outro caminho, porque nós não fazemos aquilo. Aí eu lembro de uma passagem, uma mulher, uma mãe de uma criança, levou uma criança até Gandhi, Mahatma Gandhi, e conversou com Gandhi. Gandhi, o meu filho não pode comer açúcar, eu queria que você conversasse com ele para ele parar. Aí o Gandhi falou assim, ó, então, ó, a senhora leva ele, semana que vem eu converso com ele. Na semana seguinte, a mulher levou o filho outra vez. Aí o Gandhi conversou com ele, pedindo para ele parar de comer açúcar, e ele parou. Aí a mulher perguntou assim para ele, por que você não falou aquilo naquele dia, para ele parar de comer açúcar? Ele falou assim, porque naquele dia eu ainda comia açúcar. Então, é a mesma coisa você querer falar para o teu filho parar de fumar, parar de ser violento. Se você é violento em casa, se você fuma, se você faz isso, você faz aquilo. Palavras ao vento não educam ninguém. Tem que ter, acompanhado a isso, o aspecto da mudança. A palavra que sai do âmago, sai lá de dentro e ela entra no outro, porque você é aquilo que você está falando. A verdadeira cura nossa acontece de dentro para fora. Então pode tomar remédio à vontade, pode comprar farmácia, não vai curar. Não vai curar. O que cura é a mudança. É lógico, eu tenho que tomar remédio? Lógico que tem. Se a doença já se instalou no corpo físico, tem que tomar remédio. Mas se você não procurar mudança de diapasão, até porque, se você continuar com aqueles mesmos pensamentos, você não vai eliminar as más companhias físicas e espiritual que estão com você. Agora, a intensidade da doença a se manifestar vai depender do livre-arbítrio da pessoa. Se uma pessoa, ela ficar com raiva da outra rapidinho, ficou e passou, talvez venha só um negocinho nela, uma mazelinha pequena. Se a pessoa sustentar aquela raiva, aquela mágoa, aquele ódio, numa grande intensidade, usando o livre-arbítrio dela, ou num processo demorado, vai desencadear doenças aí quase incuráveis. O ódio, a raiva, o remorso, a mágoa, são uma das piores chagas que tem para desencadear doenças. São uma das piores. Por isso que Jesus falava assim, ó, vai, reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto ele está lado a lado contigo. O que ele quis dizer? Enquanto é tempo, vai lá e reconcilia com ele.
Depois não tem mais tempo, um desencarnou ou o outro, aí um fica perseguindo o outro. Ah, eu devia ter ido lá pedir perdão. Agora tá, agora, entendeu? Vai agora. Vai agora, não deixa para depois. Então, a pessoa usando o livre-arbítrio, a doença ela pode ser suave, ela pode ser moderada ou muito severa. Ou pode apaziguar, pode nem existir. Como Paulo falou, só o amor consegue cobrir uma multidão de pecados. Então, por muito amar, o indivíduo pode se curar. Então, para se ter uma saúde integral, é preciso alcançar a harmonia, é preciso alcançar o equilíbrio. Senão você nunca vai ter saúde. Nunca. Todas as palestras que são dadas aqui durante o ano, os grupos de estudos, etc., todos, gente, vocês podem observar, fala do aspecto emocional da pessoa. Todos. Então, é preciso a gente assumir as nossas culpas. Assumir. Mas não ficar se autoculpando, se automartirizando. Eu errei? Errei. Não vou errar mais. E não olha para trás. Não olha para trás. Vai avante. Você não consegue mais fazer diferente o que ficou para trás. Mas daqui para frente você consegue fazer diferente. Então, não se culpe. Não fica me se punindo. Um exemplo disso, de autopunição severa, foi quando Judas, aconteceu aquele fato lá de Judas entregar Jesus para aqueles centuriões, e depois ele foi lá e se enforcou, foi para regiões tenebrosas. Jesus vai pessoalmente lá, segura ele nos braços e diz a ele: Judas, perdoa-te. Ele não falou assim, Judas, eu te perdoo. Porque o que estava infligindo Judas naquele momento era autopunição. Então nós não temos que nos punir, não. Tem que se punir, não. Por mais erro que você cometeu, por mais terrível que seja esse erro, se Deus não nos pune, por que nós iríamos nos punir? Não temos que nos punir. Então, para a gente conseguir isso, todo esse aparato, nós temos que ter autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. São esses quesitos que vai nos fazer ter a saúde integral. Autoconhecimento, estudar. Autodomínio, você dominar as mazelas, dominar as ações. Uma pessoa está te infligindo, fazendo aquilo, você lembra daquela história? Eu vou contar até 1000. Lembra? Só que isso aqui não é contar até 1000, é contar até 1 milhão. E tudo isso faz você se transformar. A partir do momento que você conhece, que você se domina, você se transforma. É essa a proposta da doutrina espírita. Todos nós, estamos predeterminados à felicidade. O crescimento espiritual, a evolução, a felicidade é um predeterminismo divino do qual nós não vamos conseguir mudar. Está predeterminado por Deus que todo mundo vai ser feliz. Tem aquele que vai atrasar, retardar o seu processo evolutivo, e tem aqueles que vão caminhar mais rápido.
mas todos vão ser felizes. Mas quando a gente se deparar com uma situação dessa aqui, ó, de conhecimento, de domínio e de transformação, você é rapidamente nova pessoa. Então, o sentimento de desamor que flui do espírito, ele traz energias em desequilíbrio, gerando doenças no corpo físico. Epa, sinal de alerta. Doenças no corpo físico, sinal de alerta. Alguma coisa não está legal. Mas alguma coisa não está legal não é só no corpo físico. Alguma coisa não está legal na mente, no próprio espírito, no perispírito. Aí, quando nós temos o sinal de alerta, nós temos 3 escolhas. A primeira, ser passivo. Se acomodar com a doença. Ah, Deus quer assim. Ah, isso então tá bom, eu vou ficar assim desse jeito mesmo. Então, é um indivíduo que tem um pseudo-amor. Ele não se ama, porque ele não quer a cura. Aí nós temos a ação reativa, que é aquele indivíduo que se revolta com a dor, com a doença, etc. Aí, ele piora o quadro dele. É um indivíduo que ele tem desamor, não se ama. E temos o terceiro, que é o proativo. A pessoa aceita o processo de doença, mas ele não fica parado, ele busca o que gerou para fomentar a libertação dele e a cura. Esse sim se ama, está embutido dentro daquelas 5 pessoas que eu mostrei no filme. As 5 debilitadas, nenhuma pararam. Nenhuma pararam, olha que interessante. Por que a gente deva parar? Aqui, mas é comum. Ah, estou com dor na garganta. Ah, hoje eu não vou assistir o passe. Eu não vou tomar passe. Ah, minha unha está engravada. Ah, hoje eu não vou dar palestra. É só assistir, hein? É só chegar aqui e sentar. Não estou nem falando para trabalhar. Nem trabalhar eu estou falando para assistir. Ah, eu vou procurar melhorar, para depois eu abraçar um trabalho no bem. Você só melhora abraçando um trabalho no bem. Ninguém melhora em casa. Por isso que Madre Teresa pediu para o Papa sair daquela clausura e ir para a rua, cuidar de enfermos, de doentes, de pobres. Por isso que Jerônimo Mendonça viajava esse Brasil dando palestra, levando palavra edificante, levando conforto. Por isso que aquele Nick viaja o mundo inteiro, levando perseverança, levando coragem. Eu teria vergonha, de novo, de chegar perto de uma pessoa extremamente debilitada, o Nick Zick. O cara é pequenininho, todo deformado, mas é um gigante diante de mim. É um gigante. Coisas a se pensar. Então, cuidemos dos nossos sentimentos, pois retarda os sentimentos mal solucionados, ele retarda o crescimento da alma. Os remédios que são indicados, autoestima, perdão, amor, diante do conhecimento que advém do estudo. A ignorância, gente, é uma mazela gigante na pessoa. Por isso que Jesus falou, a verdade vos libertará. Kardec falou alguns séculos depois, espíritas, instruí-vos. Não foi à toa que foi falado isso. A gente estudando, a gente encontra o mecanismo das coisas e da vida. E a gente gera um potencial tão grande que nós somos capazes de resolvermos os nossos próprios problemas, eliminando os dramas individuais que cada um tem. Drama que cada um tem.
Esses são os livros da Joana de Ângeles da série psicológica. São livros que universidades, algumas de ponta, como a Unicamp, abraçou os livros dela no curso de psicologia. A Faculdade de Ribeirão Preto e algumas outras, só nós religiosos não abraçaram, como a PUC, etc. Mas as universidades estaduais, federais, o curso de psicologia estão abraçando os livros da série psicológica, porque ela fala da psicologia transpessoal. Ela fala não com a pessoa aqui na minha frente, ela fala com um espírito. Ela vai direto no ser essencial. Ela vai direto na essência. Então eu sugiro que leiam os livros de Joana de Ângeles. A gente se liberta de muitas coisas. E aí está aí, ó, algumas doenças, ó. Amigdalite, emoções reprimidas, o ódio extremo, anorexia, apendicite, arteriosclerose, ó, e mais doenças e mais. E muitas doenças. Muitas doenças. Todas elas ocasionadas pela mente enferma. A mente enferma. Por isso que levou um pensador a falar: mens sana, corpore sano. A mente sã, o corpo saudável. Então a nossa reabilitação, ela tem que começar pela mente e não pelo corpo. Porque se eu sarar o corpo e não a mente, ela retornará. E muitas vezes com um diagnóstico ainda muito mais forte, muito mais denso, muito mais pesado. Para encerrar, eu gostaria de colocar uma música, muita gente conhece, quem conhece pode cantar junto. É uma música intitulada Aos Pés do Monte. Escolhi essa música porque é uma música que fala de Jesus, que é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que tira o fardo pesado de nossas costas. É aquele que ilumina os nossos caminhos. É aquele que dá a mão para a gente quando nós caímos, quando nós sucumbimos. É aquele que, com certeza absoluta, vai nos trilhar rumo a Deus.
Pessoal, é isso aí. Eu gostaria que todos nós fôssemos embora refletindo sobre as lições, sobre como obter paz de espírito, tranquilidade e, acima de tudo, ser uma pessoa saudável. Lembremos que a nossa saúde, a nossa paz, a nossa tranquilidade não depende do outro, depende único e exclusivamente de nós mesmos. Que a gente possa ter uma semana de paz, de tranquilidade e de saúde.